paz do Senhor Jesus, aleluia! Vamos nos alimentar outra vez, dia após dia, que o Senhor continue nos chamando para essa obra, que o Senhor continue enviando o Espírito, porque sem o Espírito Santo não há quem mantenha a obra de Deus, porque essa obra só tem como ficar de pé se for o Senhor sustentando, aleluia! Nós somos meros seres humanos, mas Deus não, amado. Deus é poderoso. Oh, glória. Deus é poderoso. Deus de poder Ele é. Amós, capítulo de número 6, versículo 8. Não fica chateado comigo, meu lindo. Oh, glória. O servo faz o que Deus manda. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó. Odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que há nela. Amados, não é uma palavra que a gente gosta de escutar. Não é. A verdade é essa. Por mais espiritual que você seja, nós gostamos de escutar uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção. A gente gosta dessas promessas porque a gente sabe que Deus é Deus de prosperidade. A gente sabe que Deus é Deus de cura. A gente sabe que Deus é Deus de libertação. E quando Ele envia uma palavra como essa, às vezes dói a alma, porque não é o que a gente quer escutar. Mas às vezes é aquilo que nós precisamos escutar. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Às vezes a gente tá cego. Eu posso perceber hoje que eu já estive cega espiritualmente por muito tempo. Mas Deus tem tirado tudo que cegava os meus olhos, todas as vendas que estavam nos meus olhos para que eu não visse as armadilhas no meu caminho. Deus tem tirado e tem derramado autoridade para repreender. Porque Deus, Ele derrama autoridade para repreender e nós precisamos estar ligados. Aleluia. E Deus está falando comigo que Ele está tirando vendas de olhos. Vendas de olhos que têm tirado a sua visão espiritual. Sabe? Porque às vezes é um pecadinho aqui, um pecadinho ali que você não vê, se torna comum. Uma palavra que sai da sua boca que já é comum e você não enxerga, mas hoje Deus está te mostrando. Hoje Ele vai incomodar algumas pessoas aqui e não é para te causar estresse, não, amado. A palavra do Senhor traz paz. Aleluia, traz paz. É para que você se conserte e venha agradar ao seu amado, o nosso Senhor Jesus. E olha só. Antes dele me dar essa palavra, ele me levou ao versículo 7 do capítulo 2, do capítulo 3, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Sabe, amado, Deus, Ele não faz nada sem nos avisar antes. Ele tem os seus meios, Ele tem os seus profetas, aqueles que Ele chama para essa obra. Aquele que Ele chama para abrir a boca e proclamar o Evangelho. Então, Deus não vai derrubar, Deus não vai vir com mão forte e poderosa, né, para abater ninguém sem primeiro avisar. Nós podemos ver no livro de Amós Deus avisando aquele povo para se desviar do mau caminho, mas eles não estavam escutando, sabe? E o que me dói, amado, é saber que Deus está falando, não é com um povo que não conhece Ele, é com um povo que sabe, que conhece a voz dEle, que sabe quem Ele é. Isso me dói saber, não porque eu sou santa, não sou pecadora, sabe? Mas dói ver Deus tendo que falar isso para a pessoa que conhece Ele, que sabe que Ele é poderoso, sabe que Ele é Deus de amor, sabe que todos os mandamentos dEle é para o nosso bem, é porque Ele não quer ver a gente em ruína, Ele não quer ver a gente passando por necessidade, não. A palavra do Senhor diz que nunca viu o justo mendigar o pão, quem disse isso foi Davi, aleluia.
Sabe, o justo, ele não mendiga o pão, mas tem que ser justo, tem que andar de acordo com o caminho do Senhor. E esse povo não estava andando. E como Deus ama muito a gente, amado, Ele orienta. Como Deus ama muito a gente, Ele pede pra gente sair desse caminho. Muda essa atitude. Não faça desse jeito. Aleluia. A repreensão de Deus, amado, é porque Ele nos ama. Deus não repreende quem Ele não ama. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos escutar a voz de Deus e sermos sábios. Esses dias ele me deu uma palavra, Deus repreende, pra gente repreender quem é sábio. Porque o tolo é repreendido, fica com raiva de quem repreendeu, mas não, o sábio continua amando quem repreendeu ele e se esforça para melhorar. Ele se esforça para melhorar. Aleluia. E aí Deus disse, eu detesto o orgulho, porque tem gente que prefere ficar orgulhoso. Tem gente que prefere escutar a repreensão de Deus e pegar raiva de quem foi usada pelo Senhor. Pega raiva, começa a chamar de falso profeta, começa a emprestar a boca para falar mal do profeta de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado e vigilância quanto a isso. Aleluia. Ai, Jesus Cristo amado, nos dê vigilância nesse dia de hoje. Não permita que eu abra minha boca para falar mal de profeta. Não permita que o meu irmão abra a boca para falar mal de profeta. Guarda-nos, nos ajuda a vigiar. Aleluia. Para que nós não venhamos ser abandonados por ele, porque é isso que ele está dizendo. Abandonarei a cidade e tudo que há nela. Imagine só, amado, ser abandonado por Deus, hein? Perder a presença dele dentro de casa é horrível demais. É como perder uma dracma. Aleluia, esses dias eu estava estudando e Deus me falou sobre a dracma, sobre o que é a dracma, mas isso fica para outro dia. Mas é algo muito importante, igreja, né? Perder uma dracma não é perder qualquer coisa, por isso que a gente tem que procurar quando a gente perde, aleluia. Glória a Deus, mas isso fica para outro estudo. Glória a Deus, não podemos perder a presença de Deus, amada, ela é preciosa. Ela é preciosa demais. Preciosa demais. Então tudo que há de errado em nós, vamos pedir para Deus incomodar mesmo, para usar profeta mesmo para falar, sabe? Vamos ser humildes, porque Deus odeia, Deus detesta o orgulho. E a gente precisa ser humilde na presença de Deus. Vamos buscar a humildade, que hoje a nossa oração seja para a humildade e para que Deus tire de nós todo o orgulho, toda a soberba, que Deus nos mostre para que nós não venhamos ser abatidos, amados. Para que nós não venhamos ser abandonados, porque é isso que Deus está dizendo. Detesta o orgulho e vai abandonar. Mas no nome de Jesus, no nosso meio, não. Porque nós somos prudentes, nós não somos tolos, nós somos sábios, nós escutamos a repreensão, nós amamos o repreendor, aquele que foi usado pelo Senhor, nós amamos ele, porque a gente ama o nosso próximo, a gente caminha segundo a palavra, e por isso Deus permanece conosco. Aleluia! Oh, glória! E se você ainda está com fome, não fique só com esse alimento. Leia mais da palavra do Senhor, coma mais dessa palavra abençoada, sacia sua fome e alimente outro. Não guarda para você, não. Seja bênção. Porque primeiro a gente é bênção, depois a gente abençoa. Aleluia! Deus nos abençoe.